again. Olá de novo. Estamos aqui então com 2 semanas em uma só, tá, gente? Ó, em uma atividade só. Então, as semanas 2 e 3 elas foram acopladas, né? Elas foram juntadas, tá ok? Então, logo depois da vinheta, né? Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que vocês dessem um like, compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês, ok? Então, aproveita aí para poder já fazer isso e logo depois da vinheta a gente já vai para as explicações dessas atividades dessa semana, ok? Então vamos lá, né? Leia o quadro gramatical e responda. Então tem aqui grammar, né? A parte gramatical. Past continuous and simple past with while and when. Então é o passado contínuo e o passado simples com while, que é enquanto, né? E when, quando. No past continuous, né? In the early 90s, he was struggling to be a success, né? Então, ali no começo dos anos 90, né, no início dos anos 90, ele estava lutando para ser um sucesso. Past continuous plus simple past with while and when, né? Então, past continuous mais o passado simples com while e com when, né? Então, eu tenho ali assim, ó, a primeira situação. While he was dieting, he became ill. Então, é uma ação que estava acontecendo, né? E depois aconteceu uma outra ação. Tá? Então, estava acontecendo e aconteceu. Ó. Enquanto ele estava fazendo dieta, né? While he was dieting, he became ill. Ele se tornou, né? Ele ficou doente. Tá ok? Então, naquele período ali, enquanto ele estava fazendo a dieta, ele ficou doente. Então, a ação foi interrompida ali, tá certo? He was studying English when he got a part in the movie. Ele estava estudando inglês quando ele entrou, né, para fazer parte do filme. Ok? He cracked a rib while he was playing golf, né? Ele fraturou uma costela enquanto ele estava jogando golfe. Então, enquanto ele estava jogando golfe, aconteceu o acidente, ele fraturou a costela. Tá bom? Simple past plus simple past with when. Agora eu tenho simple past e simple past, tá? Os dois juntos. E usando when. When he heard the news, he dropped out Harvard. Quando ele ouviu as notícias, ele largou de Harvard, né? Ele desistiu de Harvard. Ok? Então, ali, olha, eu tenho duas situações com o passado simples, né? Heard, né? Que é o passado de hear, de ouvir, né? E dropped, né? Dropped aí no caso ele largou, né? Ele desistiu, ele saiu, né? Ele abandonou, né? O dropped aí no caso de abandonar, né? Abandonou Harvard. Beleza? Então tem ali, ó, number one, while Matt Damon and Ben Affleck grow up, they plan to make lots of movies together. Number two, when the director of Ocean's 11 called Matt watch a DVD at home. Então tá vendo aquelas frases todas ali, o A e o B? Então vamos ver ali, ó. Combine the sentences in columns A and B of the chart using while or when and the past continuous or simple past. Então vocês vão pegar aqui, ó, e vão combinar o A com B aqui, ó, né, de cada uma dessas sentenças aqui, usando when ou while. No caso aqui, ó, ele está falando o que é para usar, tá, gente? Então aqui é while, aqui é when, aqui é while, aqui é while, aqui é when, aqui é while. Tá? Então vamos ver o primeiro exemplo. Tá assim, ó, Matt Damon and Ben Affleck grow up. Então, while Matt Damon and Ben Affleck were growing up, aí vou completar com outra frase. They plan to make lots of movies together. Então aqui coloquei while, coloquei o sujeito dos dois lá, coloquei aqui were, né? Porque é plural, tem os dois aqui, é plural, então were, né? O passado do verbo to be, e acrescentei aqui o growing up, né? Que é o passado contínuo, enquanto eles estavam, né? Entendeu? Então
logo depois eu vou colocar aqui o passado simples, né? Então, eu usei aqui no primeiro o past continuous, né? Growing up, were growing up. E aqui eu usei planned, né? Eu usei o verbo aqui no passado simples. Vocês vão fazer a mesma coisa com todos esses outros aqui, usando when, while, né? De acordo com o que eles estão pedindo aí. Tá bom? Tentem fazer aí. Number 2. Complete the story. The dog on the road. Use the verbs in brackets to make the simple past or past continuous. Vocês vão completar a história aí, né? The dog on the road, né? O cachorro na estrada. E vocês vão usar os verbos, né, que estão entre parênteses, para fazer, né, o simple past ou o past continuous. Então, vocês vão ter que completar aqui uma vez usando o passado contínuo, uma vez usando o passado simples. Lembrando que vocês têm que transformar esses vídeos aí, desculpa, transformar esses verbos aí, né? Principalmente quando tiver no passado simples, né? Por exemplo, drive vai virar drove, watch, watched, see, saw, né? E outras situações vocês vão ter que colocar o passado do verbo to be. Para I, he, she, it, eu uso was. We, you e they, eu uso were. Mais o verbo com ing. Então, vocês vão ter que entender, né, o que está acontecendo aqui nessa situação para saber se você vai usar o passado contínuo ou o passado simples. Então, vocês vão completar todas essas frases aí, ó, tá? Eu vou colocar lá no Classroom de vocês 2 vídeos, né? O vídeo do Simple, do Past Continuous e um vídeo do Simple Past, para vocês entenderem quem tiver dúvida, tá bom? Para vocês assistirem e depois fazer os exercícios. Leia o texto Taking Responsibility e responda as questões de 3 a 6. Read the title. Look up the definition of responsibility in your Portuguese dictionary. Write it down and answer. Which information do you expect to find in the text? Então, leia o título. Look up the definition of responsibility, né? Olhe a definição de responsabilidade, né? Responsibility, no dicionário de português, seu dicionário de português, né? Você vai procurar lá o que significa responsibility. Write it down, escreva ele abaixo, né? O que significa responsibility, responsabilidade. E responda, que informação você espera encontrar no texto? Então, de acordo com a definição de responsabilidade, o que você espera encontrar no texto que vai vir depois aí embaixo? What do you understand by saying I am responsible for my actions? O que você entende, né, quando se diz I am responsible for my reactions, eu sou responsável pelas minhas reações, né? O que você entende disso? Sua opinião, tá bom? What does it mean to say that I take full responsibility in my speaking? I don't blame nor make excuses. O que dizer que, né? Eu pego total responsabilidade, né? Responsabilidade completa nas minhas falas, né? Na minha fala, né? Eu não culpo nem dou desculpas. Beleza? Então, o que vocês acham que isso significa? O que vocês acham que significa dizer isso? Dizer essa frase? Vocês vão colocar aí. O texto, né? Então, o texto está aqui, ó. Né? I am taking responsibility, né? Você ter responsabilidade, né? Be the change, né? Seja mudança. I am responsible for my life, my choices, my attitudes, my feelings and my reactions. Né? Eu sou responsável pela minha vida, minhas escolhas, minhas atitudes, meus sentimentos e minhas reações. I speak supportively to and or about others and myself, né? Eu falo em apoio aos outros e de mim mesmo, né? Eu falo em apoio aos outros e em apoio de mim mesmo. In sharing myself, I take full responsibility in my speaking,
as opposed to blaming or making excuses, né? Eu compartilho, né? Eu mesmo compartilho, né? Em ter total responsabilidade sobre o que eu falo, né? Em oposição a culpar ou dar desculpas. If a problem arises, I communicate it at the first appropriate opportunity to the person who can do something about it. Se um problema aparece, né, eu comunico na primeira a oportunidade apropriada, né, a essa pessoa, né, para que ela possa fazer alguma coisa sobre isso. Instead of complaining, I focus on what works, sorry. Né? Ao invés de reclamar, né, eu foco, né, no que funciona, né? Eu vou lá e foco no que funciona. Vamos lá então. Number 6. Is it easy to leave the sentence instead of complaining I focus on what works? Stop and think about problems you have been dealing with attitudes that work. Can you focus while handling the situation? É fácil viver a sentença, né? Ao invés de reclamar, eu foco no que funciona, né? Parar e pensar sobre problemas que você tem estado lidando com ele, né? Que atitudes que funcionam, né? Que você pode focar enquanto você está lidando com essa situação, ok? Então, escrevam aí, né? Essas atitudes aí que vocês tomam, né? E nesse tipo de situação aí, ao invés de ficar reclamando, né? O que eu faço? Eu foco no que funciona. Ou você é daquela pessoa que só reclama, reclama, reclama e não faz nada, ok? Leia o texto a seguir e responda as perguntas. The culture of respect, né? A cultura do respeito. All human beings have a need for connectedness, for a sense of belonging and community. Então, todos seres humanos têm uma necessidade de conexão, né? Se conectar com algo, né? Para um senso de pertencimento, né? E comunidade. All human beings have a need for a sense of self, identity, and autonomy, and to be authentic to that sense of self. This is more likely to happen when an individual feels connectedness and belonging. Então, todos os seres humanos têm a necessidade de ter um senso próprio, né? Uma identidade, uma autonomia e ser autêntico com esse senso próprio, né? Isso está mais para acontecer quando o indivíduo, né, se sente conectado e pertence a algo, ok? Our power and freedom comes from, né? Nosso poder e liberdade vem do quê? The recognition that we are the cause and not a victim, having the power and freedom to choose our response at any moment, and finding and using our authentic voice to express ourselves into our community. O reconhecimento que nós somos a causa e não a vítima, né, tendo o poder e a liberdade de escolher a nossa resposta a qualquer momento. E achar e usar a nossa voz autêntica para expressar a nós mesmos, né, para nos expressarmos, né, dentro da nossa comunidade, né, para a gente ter a nossa fala ali dentro da comunidade. Ok? Number 7, what is the sense of belonging referred to in the text? Né? O que esse senso de pertencimento, de pertencer a algo, né, se refere no texto? Resposta pessoal, tá, gente? Então vocês procurem lá e acham. Number 8, o texto fala sobre poder e liberdade. Segundo ele, de onde vêm essas duas coisas? Number 9, relacione as palavras
a seguir com a ideia expressada pelo texto, né? Então aqui cause, o que é cause, né? Power, recognition, freedom, victim, reaction e choice. Então você vai relacionar essas palavras aqui a seguir com a ideia expressada pelo texto, né? Causa, que tipo de causa? O que é esse poder? O que é reconhecimento, liberdade, vítima do quê? Né? Reação do quê? Escolha do quê? Ok, gente? Vamos lá então. Grande, né? Que na verdade são 2 semanas, tá, gente? Dando continuidade à leitura da semana 1 sobre a técnica de aprendizado, recordar e aprender, leia o texto a seguir e responda. Comparação da recordação de acordo com as técnicas de estudo. Dados mostram que quando as pessoas testam sua memória relativa a um determinado conteúdo e recordam-se corretamente, elas se lembrarão melhor desse material ao tentarem acessar essa informação no futuro próximo. Significa que há maior benefício para o aprendizado quando se usa testes como ferramenta de prática do novo conteúdo. Não estamos falando de avaliação, mas sim de como a prática da recordação por meio de testes traz grandes benefícios de memória. A esse fenômeno de ter resultado melhor ao se lembrar de conteúdos testados do que de conteúdos relidos. Dá-se o nome de efeito de teste. Number 10. Pela leitura do gráfico de acordo com o texto, o que é o efeito teste? O que é o efeito teste, então, de acordo com esses gráficos aqui, né? De acordo com o que está falando aqui. O que é esse tal de efeito teste? Vocês vão pegar e vão escrever aqui o que vocês acham que é. Tá bom, meus queridos? Ó, então terminamos aqui, então, Week 2 and 3, né? Semana 2 e 3. Gostaria que você se inscrevesse no canal, que vocês dessem um like e compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês. Ok? Então, na semana que vem, nós vamos para Week 4, semana 4. Bye, bye, guys. See you.